Então, vamos lá. Vamos falar hoje sobre a perseverança dos santos, que é o capítulo 17, e sobre o capítulo 18. Capítulo 18, que é a certeza da graça e da salvação. Vamos só fazer uma oração antes de começar? Passou um carro aqui bem alto de som. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por mais uma noite de aprendizado. Senhor, abra o nosso entendimento, que seja edificante para cada um de nós aqui. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Bom, então, vamos falar sobre a perseverança do santo e sobre a certeza da graça e da salvação, algo fundamental e muito importante para que nós tenhamos mais conforto, mais segurança na nossa fé. Então, vamos lá pelo capítulo 17. Primeiro parágrafo, preste bastante atenção. Se você puder, acompanhe aí o slide, lendo também, né? Ajuda você a observar os detalhes, né? Nem sempre a gente pode falar tudo, mas se você ler, já ajuda bastante. Então, os que Deus aceitou em seu bem-amado, os que ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado da graça, nem total, nem finalmente, mas com toda a certeza hão de preservar nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. Então, primeiro aí sobre a perseverança. Perseverança dos santos é sobre nós, né, aqueles que uma vez foram salvos, sobre eles continuarem na fé, né, não cair do estado da graça. Então, em primeiro lugar aqui, precisamos entender o que Deus já fez por nós. Então, como está aí na tela, se Deus já nos deu o seu Filho para morrer por nós, para nos salvar, e agora pertencemos à família de Deus, se Deus já nos deu o Espírito Santo dele, que sela e que confirma, né, que aplica em nós essa obra da salvação, certamente ele vai nos dar tudo aquilo que é necessário para que nós continuemos firmes nessa caminhada. Porque Deus já nos deu algo muito, que para nós, né, seria muito mais difícil, né? Por causa do grande amor dele, ele deu o Filho único dele para que nós tivéssemos vida e vida eterna, né? Então, o apóstolo Paulo ele afirma lá em primeira, quer dizer, lá em Filipenses 1:6 que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Então, se Deus começou uma obra, ele vai terminar. Ou quando Deus começa uma obra, certamente ele termina. Ele não salva alguns e de repente não consegue manter a salvação daquela pessoa. Então, tem a plena segurança, né? Aquele que começou boa obra, ele é fiel, ele vai completar aquela obra. É isso que Jesus disse lá, como está registrado lá em João, capítulo 10. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Nenhuma força celestial, nem Satanás, nem o mundo, nada pode tirar os eleitos, os salvos da mão do Senhor. Nada pode frustrar o plano de Deus de preservar, de manter, de confirmar essa salvação eternamente. Então, a sua segurança não está naquilo que você é capaz de fazer. A sua segurança está no poder do Pai, que entregou seu povo ao Filho, e ninguém pode arrancar os filhos de Deus das mãos. O texto lá do nosso material diz que nós fazemos parte de uma troca de presente divina. Ninguém rouba um presente dado pelo Pai ao Filho. Eu e você somos como presentes que o pai deu ao filho. E ninguém pode mudar essa realidade, né? Ninguém pode tomar esse presente que o pai deu ao filho, tá? Então, a sua segurança deve estar nisso. Então, se Deus já nos deu algo muito grande, né? O próprio filho, o próprio Deus encarnado para morrer por mim e por você, ele ainda vai fazer muitas outras coisas.
Então, ainda que o cristão ele tropece, ele peque, o parágrafo que nós lemos aqui diz que ele não pode cair do estado de graça, nem total, nem finalmente. Não pode perder a salvação. Isso que significa estado de graça. Significa que, olha, nem um dia, uma vez salvo, né, você é salvo de maneira definitiva. Porque se não é definitiva, quer dizer que Deus não é capaz de sustentar a sua salvação, ou quer dizer que o seu pecado é maior do que o sangue de Cristo que comprou, né, a sua vida. Então, nada disso é maior do que Cristo, do que aquilo que ele fez por nós. Então, ainda que nós pequemos muitas vezes, Deus não permite que os crentes eles vivam de maneira relaxada no pecado. Nós temos que perseverar, e essa perseverança ela exige fé. Então, deixa eu voltar um passo atrás aqui. Eu disse que Deus já nos salvou, ele vai nos dar todas as ferramentas para que você persevere. Mas isso não é só passivo, isso também tem uma atitude ativa nossa. Nós não somente somos perseverados, ou seja, Deus me persevera, me mantém firme pela graça dele. Mas também nós devemos perseverar nessa etapa do processo de salvação, você participa ativamente. Como eu disse em outras aulas, tem algumas etapas que você não participa, que você não faz nada. Por exemplo, em relação à fé. É Deus que te dá a fé, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ponto. Você não tem nenhuma participação na fé, na justificação. É Deus que te declara justo. Tudo isso é obra de Deus. Agora, no processo aqui de perseverança, assim como no processo de santificação que falamos na última aula, você é um agente ativo. É o que Pedro fala lá em 2 Pedro 1,10. Procurai confirmar a vossa vocação e eleição. E é muito interessante, porque se você faz uma leitura superficial, você fala como é que eu posso confirmar a minha eleição, se a eleição ela é algo que acontece na eternidade, antes que houvesse mundo. Mas o que Pedro está querendo dizer é que você diz que você é eleito. Você diz que Deus te chamou à salvação, que Deus te tirou das trevas e te levou para a maravilhosa luz dele. Então agora você tem que confirmar isso. Como é que eu sei que alguém de fato tem perseverado? Ele tem que ter algumas atitudes de fé, de obediência, de crescimento espiritual, tá? Então é isso que Pedro fala em 2 Pedro. Procurem confirmar a eleição. Eu sou eleito, então se eu sou eleito, nós vamos ver um pouco mais à frente ainda hoje sobre algumas atitudes daqueles que perseveram, né? Tem como eu saber, sim, se eu sou eleito ou não. Tem como eu saber, tem como eu ter certeza da minha salvação. As minhas atitudes, os meus frutos, eles apontam para isso. Agora, se não há frutos, não existem marcas de arrependimento, de fé, de obediência, nós não estamos confirmando essa eleição de Deus. Deus já elegeu, atitude pontual, mas agora, uma vez eleito, eu preciso demonstrar com algumas atitudes. Então, o verdadeiro cristão, ele luta contra o pecado e busca viver em santidade. João, ele diz que aquele que nasceu de Deus não vive na prática do pecado. Ainda que ele possa eventualmente pecar, cair, possa entristecer o Senhor, o Espírito Santo, mas ele não vai viver na prática do pecado, ele vai ser perseverante, tanto porque Deus o persevera, quanto porque ele também tem uma responsabilidade nesse processo de se manter perseverante, né? Claro que não depende, e já vou falar em breve mais, da minha capacidade unicamente, né? Se não fosse Deus, eu não conseguiria nem fazer a minha parte de perseverar, tá? Então, nosso desafio é seguir pelo caminho difícil da obediência. É voltar para Cristo quando nós vacilarmos, lembrando do Senhor, lembrando que é pelo poder dele que nós somos mantidos firmes na fé, firmes nessa rumo a, a eternidade, né? Então, o segundo parágrafo diz assim, tem muito a ver com isso que nós estamos falando. Esta perseverança dos santos
que são os crentes, são os eleitos, são aqueles que foram chamados por Deus, não depende do livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição, procedendo do livre e imutável amor de Deus Pai. Aqui ele vai falar da Trindade, né? Da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito e da semente de Deus neles, e da natureza do pacto da graça. De todas essas coisas vem a sua certeza e infalibilidade. Como é que eu tenho certeza? Como é que eu permaneço? Porque tem uma obra de um Deus trino aí, que não depende do livre-arbítrio dos homens, mas do decreto de Deus. Então, o que isso quer dizer? Ficou pequeno aqui, mas dá para você olhar. Então, qual que é o fundamento aí da perseverança? A perseverança ela não depende simplesmente ou principalmente da força humana, embora sejamos responsáveis, mas principalmente da fidelidade de Deus. A decisão de se manter firme na fé, de ser constante na fé, não é uma decisão da minha própria vontade. Eu fui salvo e agora eu vou decidir, pronto, acabou. Não. Ela depende da vontade de Deus. Nós perseveramos porque Deus decretou lá na eternidade que eu me manteria firme. Deus já decidiu que eu, apesar de pecar, apesar de às vezes decepcioná-lo, eu me manteria firme. Isso está baseado no que ele garantiu. Está na parte de baixo do slide lá, 2 Timóteo 2, que diz que o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor me escolheu e ele sabe que eu me manteria de pé, tá? Ele já decretou isso, que eu não fosse cair da graça, que eu não fosse perder a salvação, ainda que as piores coisas pudessem acontecer. Então, os fundamentos da nossa perseverança, que esse parágrafo que eu li anteriormente disse. Então, fala que nós perseveramos por causa do amor eterno de Deus, da eleição divina, da obra e intercessão de Cristo, da presença permanente do Espírito e da aliança da graça, né? Então, por causa de todas essas coisas, a perseverança do crente ela é certa e segura. Então, os cristãos, ele perseveram porque Deus os persevera. Porque Deus os amou, como está lá em Jeremias 31:3, né? Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ele decidiu nos amar, nos escolher, e agora ele vai nos ajudar nessa caminhada rumo à eternidade. Então, como é que eu e você perseveramos? Nós perseveramos, como está nesse capítulo, por causa da morte, ressurreição, assunção de Cristo ao céu, né? Porque ao ascender ao céu, Cristo está agora lá intercedendo em nosso favor, somente Ele, tá? Não há mais ninguém que intercede por nós, não há Maria, não há qualquer outro tipo de santo ou homem que tenha sido um exemplo de piedade, não apenas Cristo é nosso intercessor, que garante que nada vai nos separar do amor de Deus. Deus eternamente nos atraiu, nos amou, como de Jeremias, e nada vai separar desse amor, nada vai impedir esse amor, né? Às vezes o nosso amor uns pelos outros, por causa da realidade do pecado, ele muda, né? Você fala que vai amar e depois você deixa de amar alguém, corta relações, passa a agir com indiferença, mas isso não acontece com Deus. Se ele decidiu te amar, ele vai te amar até o fim. E nada vai mudar essa realidade, né? Ele, com amor eterno, ele te amou. E essa realidade do amor, lembra dessa realidade do amor trino mesmo. Deus que nos ama, por isso ele manda o filho que, por meio do sangue dele, nos compra, paga ali por cada pecado nosso na cruz. O Espírito dele que aplica essa obra da salvação em nós e que não somente aplica, mas é presença permanente em nós. O Espírito Santo não somente garante que sejamos salvos, mas ele constantemente nos ajuda nessa nossa luta que é perseverar. Não é algo fácil perseverar, mas o Espírito Santo nos assegura disso. Ele nos incomoda, ele nos ajuda, ele nos está o tempo todo conosco nessa luta para que nós possamos perseverar, tá? Então, tudo isso tem a ver, claro, né?
Nosso material, ele, nessa parte, ele gasta bastante tempo, porque de fato é algo muito denso, fala sobre Cristo, sobre Deus, sobre como Jesus prometeu que o Pai daria um Espírito Consolador e ajudador, e é isso que ele fez, como está lá em João capítulo 14. Como ele unge o povo de Deus, separando, ensinando o que eles precisam saber. Como o Espírito nos ajuda a perseverar até o fim. Porque ele nos guarda do pecado, das tentações, porque ele habita em nós, como está lá em 1 João 3,9. É como uma semente que Deus plantou em nós. Essa é a linguagem que esse capítulo diz, né? Ainda que a gente peque, como se tivesse uma semente ali que nos lembra da verdade. E é o Espírito Santo que nos lembra disso. E também por causa da aliança que ele fez, que é representada ali, consumada em Cristo Jesus. Então, tudo isso gera a certeza de que você nunca vai apostatar. Se de fato você é um eleito, se de fato você se arrependeu, se de fato Deus te chamou para a família dele, não há nenhuma possibilidade de você apostatar, de você deixar a fé, tá? Isso que João diz lá em capítulo 10, versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, quer dizer, que Jesus diz, que João registra que Jesus disse. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. É o que Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses 3, versículo 3. Ele nos informa que o Senhor é fiel, e ele vos confirmará e guardará do maligno. Ele vai fazer isso, é algo certo. Você não precisa ter dúvida que ele vai fazer isso. Mas também é o que João fala lá na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 19, sobre aqueles que abandonam a igreja. Porque você pode pensar, tá, mas se Deus garante que eu vou perseverar, que eu não vou perder a salvação, que eu não vou deixar de ser filho dele, por que que algumas pessoas que parecem crentes, que passam a vida na igreja e de repente elas saem e mudam completamente? Parece que nunca foram crentes, né? Parece que nunca creram no evangelho verdadeiro. E João responde isso no capítulo 2, versículo 19 da sua primeira epístola. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. João fala para ficar claro, aqueles que saíram, que apostataram, que agora desprezam a Cristo, eles nunca foram do nosso. Eles estiveram no nosso meio, né? Como nós vemos no na nossa realidade agora, né? Seja em Goiânia, seja em Cuiabá, pessoas que servem, que pregam, que cantam, que ajudam na sala das crianças, enfim, fazem muitas coisas. Mas tem um dia que simplesmente ela some. Ela começa a postar nas redes sociais coisas que vão contra o evangelho, começa a viver uma vida totalmente desinteressada, descompromissada com o evangelho. E a resposta é essa: elas nunca foram pessoas salvas, pessoas que pertenciam de fato à família de Deus. Elas estavam se enganando. Já vamos falar já já sobre essa questão do engano, da hipocrisia, da mentira, às vezes do auto-engano, de achar que é salvo porque faz algumas coisas boas, que tem algumas habilidades, mas que, na verdade, depois elas somem. E claro, né? Você deve orar que você conhece alguém assim para que essa pessoa volte e para que ela de fato se arrependa. Tem muitas pessoas que voltam depois de um tempo, mas talvez naquele momento que ela voltou para se converter de fato, né? Talvez antes ela não fosse crente de fato, ela não amasse a Jesus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força. Então, para você refletir, olhe para essa pergunta aqui. Qual o principal fundamento que garante a perseverança dos santos até o fim? O principal. Se você quiser responder aí, se você quiser abrir o seu microfone, você pode usar também os emojis aí da conversa, né? Para colocar aí. O coração corresponde ao A, o joinha corresponde ao B, o outro ao C e ao D, efetivamente. Então, qual é o principal fundamento que garante a perseverança dos santos até o fim? É a força de vontade e o livre-arbítrio humano que decidem diariamente seguir a Deus?
É a completa ausência de pecado, de falhas após o momento de conversão. É a imutabilidade da eleição, o amor eterno do Pai, a intercessão de Cristo. É a frequência rigorosa aos meios de graça, sem os quais a salvação é anulada. É muito interessante você pensar nisso, né? Porque tem algumas religiões, por exemplo, que fazem caridade, né? Que acham que vão ser salvos por causa da caridade que elas fazem, como se estivessem comprando o favor de Deus. Então, eu falo, ó, não estou pecando, estou fazendo muitas coisas boas. Mas a verdade é que o que garante que nós sejamos salvos é porque Deus é imutável, a letra C, né? Ele garantiu, ele nos elegeu na eternidade, ele nos ama porque há um filho que intercede por nós, e até faltou complementar na resposta, porque há o Espírito Santo de maneira permanente em nós, mas ficaria muito grande, né? Mas é por causa da ação do Deus Trino, do Pai que nos ama, do Filho que pagou o preço, que intercede por nós, do Espírito que habita em nós, nós temos é o fundamento que garante que nós vamos permanecer firmes, né? Então, vamos continuar aqui. Esse parágrafo esse começo aqui, ele não é muito longo, né, sobre a perseverança, porque está muito relacionado ali à santificação e à certeza da salvação. Por isso que faz sentido estudar os dois capítulos juntos, tanto a perseverança quanto o próximo, que é o 18, que é da certeza da salvação, né? Estão muito conectados os assuntos. Então, vamos ler aqui. Eles, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pela força da corrupção neles restante e pela negligência dos meios de preservação, podem cair em graves pecados. Eles quem? Os santos, os crentes, nós, tá? E por algum tempo continuar neles. Incorrem assim no desagrado de Deus, entristecem o Santo Espírito, de algum modo vem a ser privado das suas graças e confortos, têm os seus corações endurecidos, as suas consciências feridas, prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais. Então, deixa eu. Tá, em relação à queda de pecado, então, mesmo sendo salvos, os cristãos ainda enfrentam tentações de Satanás, do mundo, do próprio coração, que é um coração corrupto, né, inclinado ao pecado. Em alguns momentos, como a confissão diz aqui, nós atestamos isso pela realidade, né, podem cair em pecados graves. Vou até voltar aqui, ó. Veja aqui a terceira linha. Podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Isso pode acontecer. Alguém cai em grave pecado, a gente fica com o coração tão duro e fica durante um tempo naquele pecado, desagrada a Deus, entristece o espírito, mas depois ele vai ser chamado ao arrependimento. Se ele continuar no pecado, quer dizer que ele não era dos nossos, como João disse, né? Então, um exemplo para nós aqui é o de Pedro. Pedro é aquele que disse a Jesus, né? Ainda que todos te neguem, né? Ainda que todos pisem na bola com o Senhor, e eu jamais, eu nunca vou cometer um deslize sequer. Eu sou muito bom, Jesus, você não sabe. Agora que você me salvou, deixa que eu resolvo. Mas nós sabemos da história, né? Que Pedro, ele na verdade caiu gravemente, ele negou o seu Senhor e seu Salvador. Ele teve medo, é verdade, ele teve fraquezas ali, mas nada disso justifica o pecado dele, como está lá em Mateus 26. Um outro exemplo é o de Davi, que caiu em adultério e sofreu duras consequências de seu pecado. Talvez Davi tenha ficado por mais tempo no pecado, né? E as consequências de Davi foram até maiores para sua família ali, mortes aconteceram, né, para o seu reino, coisas ali é, terríveis aconteceram no meio do povo de Deus por causa do pecado de Davi. E Davi só não perdeu o reino, como também o seu filho Salomão, porque Deus havia prometido, né? Havia feito um pacto, uma aliança com ele, mas se fosse pelos pecados, eles teriam tido consequências ainda maiores, né? Então, pense em Pedro. Jesus, ele
advertiu a ele que a tentação se aproximava, falou, Pedro, ó, ore, né, vigie, fique atento. Mas é como se Pedro tivesse ignorado esse conselho, essa orientação do Senhor. Ele foi, Deus, a Jesus, né, disse a ele mais de uma vez para que ele orasse, vigiasse, mas ele negou o perigo. Deus, Cristo, inclusive, encontrou lá dormindo, né? Porque é como se para ele isso não fosse acontecer. E a Bíblia fala para aqueles que estão de pé, para que eles fiquem, para que eles cuidem, para que eles não caiam. Nós não podemos ter essa atitude, que foi uma atitude negativa de Pedro, talvez de desprezar os conselhos de Deus, de Jesus, né, perdão, do Filho, né, do Deus Filho, e de achar, não, eu nunca vou fazer isso com o Senhor. Qualquer um pode pecar, mas eu não. Essa atitude aí um pouco soberba, né? Infelizmente foi isso que aconteceu. Nós deveríamos estar conscientes de que nós temos um inimigo, de que não há um território neutro nesse mundo e que nós somos soldados fracos, fraquíssimos, né? E que nós deveríamos prontamente recorrer a Cristo, aos meios de graças, para não cair no pecado como Pedro, como Davi, como tantos outros exemplos que a Bíblia nos mostra de homens que amavam a Deus, que amavam a Cristo como Pedro, e de fato ele amava ele, a Jesus, mas que caíram em terríveis pecados. Aí nessa escadinha, bem no meio do slide, está aí algumas coisas que a confissão de fé diz que acontece. Entristecem o Espírito Santo, endurecem o coração. Já viu pessoa que diz, eu pequei e eu não quero saber. Ela está no coração duro, ela não quer mudança, ela até sabe, no intelecto dela, né? Sabe que é errado, sabe que precisa mudar, mas ela não está disposta nem a conversar. Está com o coração endurecido. O pecado fere a consciência. Quantos líderes ali, religiosos, né? Grandes líderes famosos que pecam e acabam prejudicando toda a igreja. É isso que a confissão diz. Prejudicam outras pessoas. O pecado ele afeta muitas áreas da sociedade, né? Muitos ambientes que não se resume apenas a mim e a você, né? Mas os pecados têm efeitos ali terríveis, né? É a morte, né? A morte generalizada que o pecado traz, né? Então, vamos pensar sobre isso. Então, em relação aí, mesmo que Pedro tenha caído, que Davi tenha caído, Deus ainda restaurou os filhos dele. E é tão belo ver como Deus e como Jesus, né, restaura Pedro. Apenas ele chega para Pedro e fala: Você me ama? Pedro, sim, eu te amo. Você me ama? Sim, eu te amo, né? Então, cuida dos meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Se fôssemos nós no lugar de Cristo, como é que nós agiríamos com o pecador, né? Nós mandaríamos para o inferno, nós não conversaríamos mais, mas Jesus mostra como é que ele restaura pessoas. Você me ama, então vamos lá. Vamos lá. Se arrependa. Agora que você já se arrependeu, vamos lá. Vamos agora viver em novidade de vida. Vamos agora voltar para uma vida de obediência, de fé, de uma vida que glorifica a Deus. Então, os cristãos eles devem vigiar e usar os meios de graça que Deus oferece. Oração, palavra, comunhão. Não há uma fórmula secreta, um conhecimento secreto para que você nunca pegue. Não há nada extraordinário que vai cair do céu. Ele espera que nós usemos os meios comuns. Ele já determinou a oração, a palavra, a comunhão. Você está desanimado naquele dia, né, de pecado, de cair para a igreja, vai mesmo assim, porque é isso que Deus quer usar para te restaurar, para te ajudar. Não deixe de congregar por causa de pecados, por causa de tentações, como nós vimos, às vezes causadas por nós mesmos, às vezes por Satanás, às vezes pelo mundo. Não deixe, né? Não negligencie aquilo que Deus te deu como ferramenta para lutar contra isso. Então, Pedro ele negligenciou a vigilância, a oração,
E isso revela que nós também somos fracos. Muitas vezes isso acontece conosco. Então, quando o cristão ele permanece, persiste no pecado, ele perde a alegria, o conforto, a comunhão com Deus. O pecado afeta profundamente a nossa vida espiritual. E nós, como seres integrais, né, não tem como dissociar a espiritualidade da nossa vida como um todo, né? Se você está abatido, você está triste por causa do pecado, você vai ficar triste como um todo, né? Então, pense nessa consequência do pecado na vida do crente, né? E mesmo o crente verdadeiro pode cair durante um tempo, mas ele vai ser restaurado por Deus completamente. E isso importa. Isso importa muito. A saúde espiritual do crente importa, que é a santificação, que é a perseverança dele. Você não vai perder a sua salvação, mas Deus ainda se importa com a sua saúde espiritual. Isso é muito importante de nós falarmos e pensarmos. Então, leia comigo aí a pergunta, enquanto eu vou tomar uma água aqui. Pense aí o que acontece quando um verdadeiro cristão cede a fortes tentações e cai em graves pecados. Ele perde sua salvação eternamente, ele entristece o espírito, ele tem o seu estado espiritual permanentemente inalterado, ele demonstra que nunca foi verdadeiramente salvo, enfim, rapidamente. Então, eu já até tinha falado antes, né? Mas é a letra B aí, ou joinha, né? Entristece o espírito, sofre disciplina. Eu nem falei que no final do slide anterior aqui, né? Deus disciplina seus filhos para corrigi-los e restaurá-los, para não sermos condenados como o mundo. Deus, ele disciplina aqueles que ele ama, né? E ele te corrige porque ele espera que você permaneça, né, firme na fé. Porque senão ele deixaria você entregue ao seu pecado, você iria junto com o mundo numa condenação, rumo ao inferno, à ira eterna. E essa não é a intenção de Deus com os filhos dele. Ele quer disciplinar para que você volte arrependido para os caminhos dele, tá? Então, esse que nós já falamos, a letra B, né? Vamos lá, para a certeza da salvação, que, como eu disse, que está muito conectada aí com esse capítulo anterior. Então, ainda que os hipócritas, olha essa linguagem bem dura, né? Ainda que os hipócritas e outros não regenerados possam, ficou duas vezes, né? Mas possam iludir-se vãmente com falsas esperanças e carnal presunção de se acharem no favor de Deus em estado de salvação, esperança essa que perecerá. Ou seja, os hipócritas, eles até acham que eles estão na graça, eles são salvos, mas é uma esperança vã que vai sumir em breve. Contudo, os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar diante dele em toda boa consciência, podem nesta vida certificar-se de se acharem em estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus. Nessa esperança que nunca os envergonhará. Então, pense aí nessa questão da hipocrisia. Então, como eu disse, os capítulos estão interligados, né? Mas pense no contexto da igreja. Nem todos os que aparentam ser cristãos realmente pertencem a Cristo. Alguns deles vivem enganados, eles às vezes nem têm consciência disso. Eles são sustentados por uma falsa esperança de salvação. Eu acho que eu não falei, mas uma vez que eu estava em uma igreja visitando, aí eu falando sobre salvação e alguém falou bem assim: ah, pois é, né? A pessoa não vai para o céu porque ela não faz tal coisa boa, né? Olha a ideia da pessoa, eu penso, será que essa pessoa de fato ela é salva? Porque ela tem ideia de que alguém é salvo porque ela faz boas obras. Então, muitas dessas pessoas, elas estão na igreja,
elas recebem aplausos porque elas têm muitas habilidades, né? Fazem muitas coisas, mas elas estão se enganando, acham que são salvas, mas não são. E essas pessoas que naquele dia, quando Cristo voltar, vão ouvir da boca do Senhor Jesus: eu nunca conheci vocês. Eu nunca tive intimidade com vocês. Vocês até fizeram algumas coisas boas para mim. Vocês até me serviram na igreja, foram pastores, diáconos, evangelistas, foram pregadores famosos na internet, mas eu não conheço vocês. Pessoas que estão se enganando, pessoas que são extremamente religiosas externamente, mas nunca se arrependeram verdadeiramente, nunca tiveram a verdadeira fé, nunca se entregaram e se submeteram completamente ao senhorio de Cristo. E isso talvez gere agora na sua cabeça, né, essa dúvida. Então, se aquela pessoa que ela acha que ela é salva, ela não sabe que ela não é salva, como é que eu posso saber que eu sou salvo, né? Em outras palavras, como é que eu posso saber que eu não estou me enganando? E a confissão de fé, ela deixa bem claro: aqueles que verdadeiramente creem no Senhor e o amam com sinceridade e procuram andar diante dele com boa consciência, essas pessoas podem ter certeza da sua salvação. Então, olha para esses quadrinhos aqui. Verdadeiros crentes podem ter certeza da salvação. Se aquela pessoa crê, ela tem fé em Cristo, se aquela pessoa tem amor pelos irmãos, se ela serve os irmãos, se ela é obediente a Deus, se ela tem o desejo sincero de viver em santidade, ainda que às vezes sofra tentações, como nós já falamos, de Satanás, do próprio coração, ainda que caia em pecado e permaneça por algum tempo, mas ela tem o desejo sincero de viver em santidade, luta contra esses pecados, ela tem a fé verdadeira em Cristo, demonstra esses frutos, se esse é o seu caso, né? Então você pode estar certo e seguro de que você não está no estado de pecado e julgamento, mas em um estado de graça. Você tem essa convicção da sua fé em Cristo? Você tem amado a Ele, você tem obedecido a Ele, você tem servido a sua igreja, você tem lutado sinceramente contra os seus pecados, ou você já se entregou a eles? Você tem feito essas coisas, descanse e tenha convicção de que você é salvo por causa dos méritos de Cristo, né, obviamente. Então, João, ele fala muito sobre isso. Ele escreve para aquelas pessoas que precisavam ter essa certeza da salvação. Ele fala, escreve que aqueles que creem no Filho de Deus podem saber que têm a vida eterna. Eu creio em Jesus, eu reconheço a minha miséria espiritual e reconheço a necessidade de um Salvador. E uma vez salvo por esse Salvador, eu procuro viver de maneira diferente. Eu não posso ter convicção de que eu sou salvo, não preciso ter dúvida. Então, na Bíblia, há essa clara associação entre a minha fé e a minha obediência com a certeza da salvação. Como é que eu posso saber se eu passei da morte para a vida? Eu sei, se você quer saber se você tem a vida eterna, né? Então creia em nome do Filho de Deus, obedeça seus mandamentos, ame seus irmãos e tenha certeza que você não está amando a Deus apenas de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Essa última frase com base em 1 João, capítulo 2, versículo 3, capítulo 3, versículo 14, 18, 19, 21, 24, enfim. 1 João, como um todo, né, fala sobre isso, e é muito interessante ter essa compreensão. Então, vamos lá, para ficar claro, né? De acordo com o texto aí, quem costuma nutrir uma falsa esperança de estar no favor de Deus? Os hipócritas, apenas aqueles que nunca frequentaram a igreja, O cristãos texto sumiu fiéis, da tela, ou todos verdadeiros Thomas. crentes no primeiro ano de conversão, nos primeiros anos, né? O texto sumiu da tela, Thomas. Quem é que se engana, de acordo com o que nós falamos? Quem é que costuma se enganar com uma falsa esperança de estar no favor de Deus?
uma falsa ideia de salvação. Acham que são salvos, mas na verdade não são. Ok, então, né? Bem, então, quem é que tem quem é que se engana, né? As pessoas que têm essa religiosidade externa, tem uma presunção, que acham que são salvos pelos méritos dela. Jesus advertiu, né? Muitos dirão, Senhor, Senhor, eu fiz tanto pelo Senhor, mas vão ouvir dele que eles não conhecem, né? Tem essa presunção, são religiosos, mas não são salvos de fato, né? A verdadeira certeza é aquela que tem a fé em Cristo, que o ama com sinceridade, deseja viver com uma boa consciência e tem uma esperança que nunca se envergonhará. Então, ainda relacionado a isso, vamos prestar atenção aqui. Esta certeza não é uma mera persuasão conjectural e provável, ou seja, não é só um achismo, fundado numa falsa esperança, mas uma infalível segurança da fé, fundada na divina verdade das promessas de salvação, na evidência interna daquelas graças a que são feitas essas promessas, no testemunho do Espírito de adoção, que testifica com os nossos espíritos sermos filhos de Deus. No testemunho desse Espírito é que o penhor da nossa herança e por quem somos selados para o dia da redenção. Então, que certeza é essa? O que tipo de certeza é essa, né? A certeza da salvação não é apenas um sentimento, um achismo, né? Aquele friozinho na barriga, mas ela se fundamenta nas promessas de Deus, do Deus que não mente. É isso que o autor aos Hebreus fala. Ele fala, olha, para que vocês tenham plena certeza, para que vocês tenham segurança, é que eu estou escrevendo isso aqui. Deus espera que vocês tenham plena certeza da salvação de vocês. Deus não quer que vocês fiquem com o coração angustiado, pensando, e agora, será que eu sou salvo ou não? Será que se eu morrer hoje eu vou para o inferno? Mas se eu morrer amanhã eu vou para o céu. Céu temporariamente, né? Até que nós voltemos para a terra e vivamos aqui nessa terra restaurada, né? Não, Deus espera que você tenha essa fé segura, né? Essa fé plena nele, né? Então, é isso que o autor aos Hebreus fala, como está aí na referência. Então, não é exagero dizer, sem medo de errar, que essa certeza ela é infalível. A nossa certeza está fundada na verdade de Deus, nas suas promessas acerca da salvação. Nós não lemos lá em Filipenses 1,6, pelo menos eu comentei, né? Que aquele que começou boa obra em vocês, ele vai terminar essa obra. Se Deus falou isso, você pode ter certeza que isso é verdade. Eu sou salvo hoje, mas se Deus não dá de ideia? E se eu cometer um pecado tão grave que eu não consiga mais? Não. Deus te salvou. Você pode ter plena certeza dessa esperança. Ele queria que seus herdeiros, ou que nós, né, explicando para nós, vissem a imutabilidade do seu propósito. Por isso que ele escreve lá, o autor aos Hebreus escreve, falando, para que vocês saibam que Deus não muda. Ele tem uma opinião única, certa, definitiva. É que eu estou escrevendo aqui essa epístola para vocês, né? Para que vocês tenham forte alento, capítulo 6, versículo 17, 18. Vocês tenham conforto, essa segurança. É que eu estou falando aqui para vocês. Então, o Espírito Santo, ele também confirma essa certeza em nossos corações. Você sabe, primeiramente, porque você confia nas promessas de Deus, na palavra dele, de que ele vai te preservar, de que ele vai te salvar. Você crê, né, com o seu intelecto, com o seu coração, porque Deus te ajuda nisso, mas também o Espírito Santo confirma em você.
esse texto de Romanos 8 é bastante interessante, né? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Eu vou ler aqui, rapidinho. Então, Romanos 8, se você tiver com a Bíblia aí também, leia. Romanos 8, versículo 15 e 16, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Agora, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus. Ele te fala, ó, você é filho de Deus. Ele confirma no seu coração. Você tem a certeza da salvação porque o Espírito de Deus faz isso com você, tá? Ou em você, né? Então, continuando aqui, essa segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé. Tem algumas coisas que são essenciais à fé. Tem coisas que não dá para viver sem. Mas a confissão fala que ter segurança de que eu sou salvo, ou ter certeza que eu sou salvo, não pertence a esse campo, a esse escopo de coisas que são essenciais para um crente. Pode existir, então, um crente, já adiantando, né? Que não tem a plena segurança. Vamos ver o que a gente faz se a gente não tem essa plena segurança. Então, não pertence, né, à essência da fé que um verdadeiro crente, antes de possuí-la, não tem de esperar muito e lutar com muitas dificuldades. Contudo, tendo pelo Espírito habilitado a conhecer as coisas que lhes são livremente dadas por Deus, ele pode, ou seja, aquele que não tem certeza pode alcançar essa certeza, né? Tem revelação extraordinária, como eu disse, não vai cair do céu um livro que fala, você é salvo. Como é que ele faz? No devido uso dos meios ordinários. Oração, palavra, sacramentos, comunhão na igreja. Então, sabendo que é uma coisa ordinária, comum, pois, dever de todo fiel, de todo crente, fazer toda a diligência, todo esforço para tornar certas a sua vocação e eleição, a fim de que, por esse modo, seja o seu coração no Espírito Santo confirmado em paz e gozo, em amor e gratidão para com Deus, em firmeza e alegria nos deveres da obediência, que são os frutos próprios desta segurança. Este privilégio está, pois, muito longe de predispor os homens à negligência. Ou seja, saber disso não deve te levar, de maneira alguma, a ser negligente com a sua fé. Então, vamos lá. Ver aqui rapidamente, ainda no final da nossa aula. Então, primeiro, nem todo cristão, como eu disse, possui plena segurança da salvação o tempo todo. Às vezes, o pecado, né, como acontece lá, como aconteceu com Davi, quando ele ora pedindo perdão a Deus, ele fala: Deus, restitui em mim essa alegria da salvação, né, que o pecado roubou dele, roubaram dele. Às vezes o pecado me faz duvidar. Será que eu sou salvo mesmo? Então, ainda que você tenha certeza, pode ser que em algum momento você duvide da sua própria salvação por causa de quem você é. Mal, pecador, um miserável, mas lembrando de por que nós somos salvos, que é por Cristo, né? Isso não é algo que é volátil, que muda, né? Isso é certo, porque Cristo morreu por nós. Mas você pode duvidar às vezes, você pode ter essa insegurança. Alguns verdadeiros crentes enfrentam dúvidas, medos e períodos de fraqueza espiritual. Fraqueza, abatimento, desânimo, né? A própria Escritura mostra isso lá em Marcos 9, né? Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Talvez essa tem que ser a nossa oração, às vezes, né? Ou muitas vezes, me ajuda a ter fé, a não duvidar, inclusive, que eu sou salvo, que o Senhor me amou eternamente, que o Senhor me ama. Então, isso pode acontecer, tá? Você não pode pensar assim, se aquela pessoa não tem crente, então quer dizer que ela não é crente. Não, ela pode ser crente e pode duvidar.
Assim, alguém pode ser um verdadeiro cristão lutando com as suas dúvidas, mas a confissão fala que nós não devemos permanecer aí. Só fala ter dúvida e pronto. Não, agora você precisa fazer alguma coisa para eliminar essas dúvidas. Pedir que Deus te ajude a ter essa convicção, porque isso vai te trazer paz, segurança, alegria, conforto. Então, mesmo em períodos difíceis, Deus continua sustentando o seu povo. E essa certeza da salvação, ela cresce através do meio de graça. Lemos, como nós lemos anteriormente, não é algo extraordinário, é algo normal. E hoje, dia 13 de maio, você não tem muito bem essa certeza que você é salvo, não precisa ficar desesperado. Você vai continuar fazendo o que você sempre fez. Lendo a Bíblia, orando, participando da igreja, não faltando os cultos, né? Participando dos sacramentos. É apenas isso. Esse é o modo pelo qual Deus usa, ou o modo que Deus usa para fazer com que os filhos dele tenham a salvação confirmada, tenham essa certeza de que são salvos, né? Então, por meio deles, o Espírito fortalece a fé, a alegria, a paz, o amor no cristão. Então, no final lá, nós vimos que isso não deve nos fazer ser negligentes. Então, é claro que você não vai ficar preocupado. Então, você é despreocupado, mas não descuidado. O que isso quer dizer? Você não vai ficar desesperado porque você vai perder a salvação. Não, você é salvo, fique tranquilo. Mas não quer dizer que você vai ser descuidado, negligente, tá? Você deve viver de maneira que glorifica a Deus, não de qualquer maneira. Quanto mais nós entendemos esse amor de Deus, mais nós deveríamos obedecê-lo, mais nós deveríamos ansiar por ele, né? Então, a graça de Deus nos ensina a rejeitar o pecado e viver em santidade. João afirma que quem tem esperança em Cristo busca purificar-se. É maravilhoso isso, né? Quem tem esperança em Cristo busca purificar-se. Depois salvo, e agora você vai fazer de tudo para agradar a Deus. É evidente que você não vai conseguir. E se você conseguisse por si só, não precisaria de Cristo morrer por você, né? Cristo morreu exatamente porque você não consegue, você é incapaz. Mas você vai seguir tentando o tempo todo, lutando contra os seus pecados. Os puritanos, eles ensinavam que a certeza da salvação traz consolo e alegria para a alma. Muitos textos que falam sobre essa certeza e essa alegria que nós temos. Imagina o desespero daqueles irmãos que não creem nessas verdades, que acham que podem perder a salvação a qualquer momento. E naquele dia péssimo que ela teve, que ela desonrou a Deus, que ela, assim como Pedro negou o nome do Senhor, ela pensa, se Jesus voltar hoje, já era para mim. Por quê? Ela está fundamentando ou está baseando a sua segurança da salvação em si própria e não em Cristo, né? E isso não traz nenhuma segurança. Deve ser desesperador viver assim, não sabendo se você vai viver com Cristo ou não. O tempo de ficar nessa angústia, porque é angustiante, né? Imagina, você não saber se você vai viver com Cristo, você imaginar que talvez você possa ir para o inferno. Por isso que às vezes, quando, você já deve ter ouvido, eu já ouvi algumas vezes, pelo menos na internet, vídeo assim, e aí, você vai para o céu? E a pessoa responde, se Deus quiser, né? Deus queira que sim, né? Parece até uma fala piedosa, mas é preocupante, né? Claro, pode ser um crente, que só não tem certeza, pode ser. Mas Deus espera que você tenha certeza. Você tenha a convicção da sua salvação por meio de Cristo Jesus e descanse nisso, não fique desesperado, desesperançoso. Parece que você está nessa aula hoje, né? Então, a segurança infalível da fé, que é a certeza da salvação, está fundamentada em quê? Acabei de falar, né? Mas ó, leia aí rapidamente. Em um otimismo natural, intuição e
persuasão conjectural em revelações extraordinárias ou visões místicas, nas promessas divinas, ou a D, exclusivamente no registro de boas obras do crente. Então, se alguém te perguntar, né, como é que você sabe, em que se baseia a sua salvação, você vai falar, é porque Deus prometeu, é porque Ele tem evidenciado isso no meu coração, o Espírito tem testificado isso no meu coração, é porque Ele tem me movido a viver de modo agradável. É por causa de Deus, toda a glória tem que ser colocada em Deus e não em você. Jamais responda porque eu sou bom, porque eu fiz boas obras essa semana, porque eu li a Bíblia todos os dias. Isso não te garante certeza nenhuma, né? Somente Deus. Então, a letra C. Certeza não é um mero sentimento, mas é algo que está ancorado, uma certeza, né? Infalível. Eu tenho certeza que Deus falou, que Ele tem evidenciado em você. As suas obras evidenciam, como o Pedro falou, procurem confirmar a salvação e vocação de vocês. Você confirma com as suas obras. Os frutos revelam quem você é, salvo. No caso do Espírito, que testifica que você também é salvo. Né? Então, já indo para o final, mais uma aqui. Qual o efeito prático de possuir a certeza da salvação na vida do cristão? E que isso muda na sua vida hoje, agora. Saber que você é salvo. Saber que você é salvo te leva a ser negligente? Ou você já está salvo mesmo? Ou produz alegria, paz? Ou C, gera um sentimento de superioridade moral em relação a outras pessoas? Ou elimina a necessidade de arrependimento? Então é isso. É o joinha aí, como já foi colocado, né? Resposta B, o joinha, né? O verdadeiro crente, ele é despreocupado quanto à condenação, mas nunca descuidado quanto ao pecado. Essa frase aí resume bem, né? Sou crente, não vou ficar desesperado, porque eu não vou para o inferno. Eu tenho segurança da minha salvação em Cristo. Mas isso jamais deve me levar a viver de qualquer jeito, a viver entregue ao pecado, a considerar a graça de Deus barata, sem valor. Porque a salvação em Cristo custou muito, né? Custou o sangue de Cristo. E agora ele espera de nós obediência, né? Devoção, gratidão a ele. Não para comprar a salvação, mas ele espera de nós gratidão. Então, já foi falado aí, né? Para finalizar aqui agora, mesmo já está dando nosso horário, né? Mas aqui vai ser bem rápido. Esse último parágrafo. Por diversos modos, podem os crentes ter a sua segurança de salvação abalada, diminuída, interrompida, negligenciando a conservação dela, caindo em algum pecado especial que fira a consciência, entristeça o Espírito Santo, cedendo a fortes e repentinas tentações, retirando Deus a luz do seu rosto e permitindo que andem em trevas e não tenham luz mesmo os que temem. Contudo, eles nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus, da vida de fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever, dessas bênçãos, a certeza da salvação poderá, no tempo próprio, ser restaurada pela operação do Espírito Santo. E por meio delas, eles são, no entanto, suportados para não cair no desespero absoluto. Eu já falei, acho que sobre tudo isso aqui, né? Mas só para esse último slide mesmo, é o último mesmo. Então, o pecado é a soberania de Deus. Nós podemos ter a nossa certeza enfraquecida, porque nós negligenciamos os meios de graça, não lemos a Bíblia, não oramos, não frequentamos a igreja, não participamos da comunhão. Isso pode enfraquecer essa certeza, essa convicção, pelo pecado, pelas tentações, pelas lutas espirituais da vida. Tudo isso pode abalar a sua certeza. E às vezes é o próprio Deus que permite que isso aconteça. Que seus filhos passem por momentos difíceis,
nos quais sentem tristeza, abandono ou falta de consolo, como aconteceu com Jó. Mas, mesmo nesses momentos, você deve saber que Deus não te abandona. É muito interessante saber que Jó, ele, no momento de tristeza, ele disse que esperaria no Senhor, né? Ele ainda teria esperança no Senhor, porque o Senhor ainda iria o salvar. Está lá em Jó, capítulo 13, versículo 15. Ele sabe que somente Deus poderia livrá-lo da sua situação. Então, ainda que o cristão enfrente dúvidas, sofrimento, Deus nunca abandona completamente seus filhos. Ele permite, às vezes ele decreta que vocês passem por esses momentos, mas ele nunca vai te abandonar. O Espírito Santo continua operando no coração do crente, sustentando a fé, ainda que seja uma fé bem pequenininha, né? Uma fé bem enfraquecida, ainda continua sendo sustentada pelo Espírito Santo. Em seu tempo, Deus restaura a alegria, renova a esperança e impede que o crente caia em desespero absoluto. Por isso, mesmo nos dias mais escuros, o cristão pode confiar que Deus continuará brilhando a luz do Evangelho sobre a sua vida. Mesmo nos piores dias, né? Deus está com os seus filhos, tá? Isso é maravilhoso, saber aí. Tanto que nós atrapalhamos, né? Para que a certeza da salvação seja firme. Mesmo assim, Deus nos ajuda. Momento de fraqueza, desânimo, mesmo assim, Deus não nos abandona. Isso é maravilhoso saber, tá? Então, essa última pergunta, né? Falei que era utilidade, mas agora a última pergunta, tá? Para a gente finalizar. A certeza da salvação de um verdadeiro crente pode ser abalada, diminuída ou interrompida? Não. Sim, sim. Apenas às vezes, né? Então, você pode duvidar que você é salvo? Essa palavra semente de Deus é isso, né? O Espírito Santo de Deus te incomodando, a sua consciência, te levando a uma vida de santificação. Então, letra B, ou joinha, né? A luz nas trevas. O crente pode perder temporariamente o conforto da graça. Pode duvidar, pode achar que está condenado, mas nunca ele vai ter o Espírito de Deus com ele, né, ajudando para que ele se levante, para que ele tenha alegria restabelecida, para que ele sacuda a poeira e volte, né, os caminhos do Senhor, volte a amá-lo, a servi-lo, assim como aconteceu com Pedro, com Davi. Tantos exemplos aí que nós conhecemos, até na nossa história pessoal, na história da família, enfim. Deus é que restaura, que levanta aquele que está caído, né? Então, é isso. A frase que nós já falamos, mas para finalizar, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não deixa a obra inacabada pela metade. Se ele te chamou, te salvou, tem te sustentado, ele vai realizar essa obra, tá? Apesar de você, ainda que você tente atrapalhar ao máximo a obra de Deus, ainda que você queira com todas as forças impedir que isso aconteça, às vezes, né? Não sempre, porque deve ver santidade, mas ainda que você faça isso, Deus vai completar a boa obra dele em você, tá? A perseverança é do início ao fim uma obra da graça. Ele te chama, ele te sustenta, ele te finaliza. É Deus no começo, meio e fim, te mantendo firme e salvo, tá? Então, que Deus te abençoe.